Vamos falar algumas verdades sobre a mulher e o mercado de trabalho. Vamos falar algumas coisas aqui que, olha, dificilmente você ouvirá em outro lugar. Sabe aquela mentira, sabe, de que as mulheres foram proibidas de entrar no mercado de trabalho? Se você já me acompanha aqui, talvez você já me ouviu falando sobre isso, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. E a segunda mentira, que é um privilégio. O mercado de trabalho é um privilégio, é muito mais privilégio estar lá fora, limpando banheiros alheios do que cuidando de nossos filhos. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a mulher e o mercado de trabalho. A mulher pode estar no mercado de trabalho ou não, enfim. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então, primeiro vamos refutar a mentira de que as mulheres foram proibidas do mercado de trabalho. Sabe quem diz que as mulheres foram privilegiadas pelos homens? Mary Wollstonecraft. Ela, assim, enfim, as obras dela são consideradas, assim, o marco fundador do feminismo. E o que ela dizia? Ela reclamava de que os homens davam uma vida muito fácil para as mulheres e, por isso, as mulheres não se desenvolviam. Ela disse, desde o nascimento, homens ricos e mulheres são colocados sob o sol do prazer. Como poderiam reforçar suas mentes? Quer dizer, não é bem assim, né? Porque ela disse, ó, os homens ricos e as mulheres são colocados numa posição privilegiada. As mulheres pobres não eram tão privilegiadas assim, não. Mas enfim, mas tá vendo a crença dela? Olha, a gente precisa dar um negócio mais difícil aí para as mulheres, para que elas possam se desenvolver. Que coisa! Enfim, Mary então acreditava que a dificuldade era encorajadora do desenvolvimento. Mas os homens protegiam as mulheres de uma maneira exagerada, o que impedia as mulheres de crescer. Mas ainda é impressionante como que as feministas insistem. As mulheres foram deixadas de fora do mercado de trabalho por homens malignos e burgueses. Sempre tem o feminismo por trás e o comunismo por trás também, mas isso é tema para outro dia. Enfim, a verdade é o seguinte, o trabalho sempre teve uma conotação negativa. Em grego, por exemplo, trabalho no grego é ponos, que também pode significar sofrimento. Por exemplo, Hércules foi punido com 12 ponos, 12 trabalhos, por ter desagradado e matado o irmão Euristeu. Retirar esterco, matar o leão de Nemeia foi algum dos trabalhos, dos sofrimentos que ele colheu por conta de seu crime. No Antigo Egito, quem era a mula de carga? Quem cavava canais? Quem construía estradas? Quem carregava blocos de pedras de várias toneladas? Na China, quem construiu, quem morreu na construção da muralha da China? Ora, o trabalho, ele se torna menos terrível, continua terrível, mas menos terrível com a Revolução Industrial. Olha, a gente já sabe. Foram as máquinas que abriram muito mais caminho para as mulheres no mercado de trabalho e não foram as feministas. Vamos dar um exemplo. Meu tio aqui na BASF, uma empresa aqui, uma multinacional na minha cidade. Sei lá, 40 anos, meu tio é muito forte. Ele foi contratado, por quê? Não tinha todo aquele maquinário, todo o maquinário que a gente tem hoje. E ele era bem forte e o contrataram para carregar um monte de coisa lá. É óbvio que hoje uma mulher pode fazer o serviço que meu tio fazia, porque tem uma máquina, aperta um botão e apenas com a inteligência ela consegue. Mas antigamente muitos trabalhos eram vedados às mulheres pelo simples fato de que exigia muita força e as mulheres não são tão fortes como os homens. Então essa é a verdade. As mulheres sempre foram mantidas longe dos trabalhos mais horríveis. Mulher fazendo serviço de homem sempre foi por dois motivos, guerra ou necessidade. Por exemplo, como que as mulheres pobres, elas ajudavam seu marido? Ajudavam na lavoura, porque eram muito pobres. As ricas não pediam igualdade. Sim, mulheres fazendo o serviço de homem, basicamente por dois motivos, pobreza ou guerra. Lembra daquela foto da Rose Rebitadeira, né, que se tornou um símbolo das mulheres? Enfim, o que aconteceu? O que era aquilo ali? Ora, durante a guerra, os homens foram para o combate. Não havia ninguém nas fábricas para produzir munição. Por isso, as mulheres foram. Tá vendo por que elas foram? Por conta de uma desgraça chamada guerra. Guerra. E mesmo assim, logo em seguida, elas voltaram para casa rapidamente. Tá vendo? Quando as mulheres foram para os postos, ocupar os postos dos homens, guerra ou necessidade. Então as mulheres, elas foram poupadas do mercado de trabalho.
Essa é a verdade. A segunda mentira das feministas, que tá ligada muito com a primeira, é que o mercado de trabalho é um oásis, né? A Beth Friedan, ela disse no seu livro A Mística Feminina que a libertação feminina se daria no instante em que as mulheres fossem para o mercado de trabalho. Todos os problemas femininos iriam se resolver aí. Mas, gente, como que muitas mulheres puderam acreditar num negócio desse? Que cuidar da casa dos outros é melhor do que cuidar da sua. Que submeter ao homem que prometeu dar a própria vida a você é ruim, mas se submeter a um patrão que pode te descartar rapidamente, isso é libertação. Como convenceram as mulheres a deixarem os seus filhos com estranhos para que então elas possam ir ao mercado de trabalho cuidar dos filhos dos estranhos? Pois o mercado de trabalho seria a libertação da maternidade. Mas a verdade é outra. As crianças continuam precisando de cuidados e as mulheres continuam cuidando das crianças. A pediatra deixa o seu filho com a babá, que deixou o filho dela com a vovó, e assim o sonho de Platão se concretizou. As crianças não são mais criadas pelos pais, mas pela sociedade. Por quê? As mulheres querem entrar num lugar em que os homens querem sair. Sim, sexta-feira não é o melhor dia para os homens, pois eles saem do trabalho. Até um neologismo, uma nova palavra para isso, sextou! É tanta felicidade, porque eles vão voltar para casa, eles vão sair do emprego. Oh, que maravilha, sextou! É alegria para a rapaziada. Gente, a verdade é que as mulheres não encontraram libertação no mercado de trabalho. Via de regra, elas encontraram uma jornada dupla. A casa e as crianças continuam precisando de cuidados. A maioria não é, sabe? A maioria das mulheres, elas não são a executiva de sucesso que vai ter lá uma babá ou uma empregada. Não, 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 não. Ao terminar o expediente, a mulher comum, ao terminar o seu expediente lá no trabalho, a mulher comum chegará em casa e vai continuar um outro expediente em casa. É por isso, como revela o Google, sim, o Google disse que mulher cansada é um termo líder de pesquisa nos últimos anos. Você acredita nisso? Suzanne Venker, autora de O Outro Lado do Feminismo, concluiu assim: as mulheres compreendiam que eram diferentes e por isso tinham uma obrigação em casa. Ser mãe não significava que não poderiam buscar outros interesses, mas as mulheres não eram sobrecarregadas com a difícil tarefa de tentar fazer tudo de uma só vez. E tem mais um grande problema nessa questão aí de as mulheres estarem tão ocupadas, tão cansadas, é uma questão sexual. Como que a questão sexual é afetada? E eu vou falar sobre isso na live no dia 6 de outubro, agora, na sexta-feira, às 19 horas. Por que os casais perdem o desejo sexual? Tem tudo a ver com isso aqui que eu acabei de falar. Há outros elementos, mas este que eu acabei de falar influencia e muito. Esta live vai ficar gravada, não se preocupe se você não puder assistir 7 horas, mas assista às 7 horas, assista. E eu garanto para você que você vai ouvir nesta live, dificilmente você vai ouvir em outro lugar. Talvez seja até por isso que você não tem conseguido resolver alguns problemas, porque você não tem ouvido a verdade. Mas deixa um comentário aqui e te espero dia 6 de outubro. Agora, sexta-feira, 19 horas, aqui no YouTube. Por que os casais têm perdido o desejo sexual? O homem perdido o desejo sexual pela sua mulher e a mulher pelo seu marido. Te espero lá. Ou, quer dizer, aqui.